Para de tela. Oi, gente. Olá! E aí, galera? E aí, pessoal? Estamos começando mais um episódio deste podcast maravilhoso. O podcast Para de Trama. É isso aí. Hoje a gente vai falar um pouquinho aqui sobre o Cal Valentim, né, galera? Vamos ter uma breve conversa, relembrar alguns pontos da história dele, do estilo dele. Lembrando que a gente já tem 3 peças, né? A gente já fez a leitura dramática dessas peças, então se você ainda não viu, corre lá pra ver. Você vai entender um pouco mais sobre do que a gente tá falando aqui. Sim, e cada episódio de uma peça a gente comenta um pouquinho também sobre as peças em específico, então é bem legal acompanhar. Que aí é mais direcionado pra peça em específico, né? Então vamos lá. Cal Valentim se chamava Valentim Ludwig, não sei falar alemão, feio. Ele é alemão, ele nasceu em 1882 e ele faleceu em 1948. Ele fez teatro, ficou mais popular nessa época nas entreguerras, então entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. Nessa época, não sei se quem é que está assistindo, mas se a gente pensar, lembrar um pouquinho do movimento das vanguardas europeias. Qual que é o contexto das vanguardas, né? Acabou de ter uma guerra, então assim, foi a primeira guerra assim, que envolveu vários países da Europa, que começaram a se produzir muitas armas, né? A gente sabe que as armas são feitas para matar pessoas. Então os artistas dessa época, sensíveis a isso, eles começaram a se questionar o que estava acontecendo com o ser humano. Por que existiu essa guerra? Por que as pessoas estavam fazendo isso? Exato, né? porque tantas pessoas morreram e na Primeira Guerra Mundial muitas pessoas também ficaram mutiladas. Então tinha gente que perdeu o braço, perdeu as pernas, coisas do tipo. Então muitas coisas horríveis aconteceram, né? E aí tem o lado do pessoal que foi pro futurismo e aí que virou fascismo e todas essas coisas. E tem esse outro lado das pessoas mais sensíveis, desses artistas mais sensíveis que ficaram assim, o que está acontecendo? O ser humano não faz sentido. Por que a gente precisa se encaixar em algo sendo que nada mais faz sentido, né? Eu acho que é meio que isso que os artistas começam a pensar. E os movimentos que estavam sendo, que vieram anteriormente, era o realismo, o naturalismo, então isso se Como choca, é que eu faço né? algo real com o mundo virado de ponta cabeça? Não, e o grande problema é que, assim, eles já viviam aquilo, e se você fosse trabalhar o realismo, eles iam viver um pouco mais daquilo. Então é relembrar muita coisa ruim. Quantas pessoas não foram perdidas ali, tipo... Então eles começaram a ter uma disruptura, né, com esses outros estilos, principalmente o realismo, e todo o estilo tradicional de arte, né? E surge também a dúvida do que pra que a arte serve, né? É pra consolar? É pra jogar na nossa cara? E nesse momento eles decidem que, tipo, não, aqui a gente quer arte espontânea. É assim, aconteceu, foi e é isso. Vira quase que uma fuga, né? Exato. Não, e viram várias vertentes, né? Sim. Não é só, por exemplo, um movimento, realismo, romantismo. Criam-se vários movimentos dentro dessas vanguardas. O Cal Valentim, ele falava que ele não gostava de se encaixar em algo. Ele não levantava a bandeira e falava assim, eu sou dadaísta. Artista, né? Ele falava assim, eu faço arte, sabe? Eu encontrei um jeito de me expressar, de escrever as minhas peças do jeito que eu quero, sabe? É o meu jeito. E aí os estudiosos e tal acabaram encaixando. A gente tem que encaixar. Eles acabam encaixando porque a gente precisa estudar, né? Exato. E aí quando a gente precisa estudar, a gente precisa de referências. E aí encaixam ele no dadaísmo, no nonsense, no expressionismo. Os principais estudiosos dizem que ele é bem dadaísta, mas de que ele é entusiasta ao expressionismo, né? É que a gente consegue ver muitos aspectos dadaístas ali nas obras dele, né? É toda a relação de acaso e caos. Então tudo se transforma num caos, tudo é levado a algo maior do que é normalmente. E assim, mais pra lembrar, pra quem, né, tá assim, ai meu Deus, qual que era o dadaísmo mesmo? Lembra do mictório? Então, que foi o objeto que foi tirado do lugar tradicional e ele vai lá ser exposto e vira uma obra de arte. Existe no dadaísmo também muito jogo de palavra, muito. Na peça A Carta, que a gente fez a leitura, é praticamente a peça inteira jogo de palavra, sabe? Sim. Ele brinca muito com isso, com a repetição, com a ironia. E também ele gosta muito desse humor irônico.
E os estudiosos gostam de dizer também que ele é mestre na arte de desconversar, né? Então, assim, você tá lá lendo o texto e de repente já virou outra coisa. Aí você fica, ué, como é que foi parar aqui? Um ponto importante até é que não se fala muito sobre ele, sobre o Cal Valentin, mas ele foi contemporâneo ao Chaplin. Falaram que na Alemanha ele era equivalente ao Chaplin. Ele teve oportunidades, né, para gravar filmes, inclusive em Hollywood, mas ele tinha medo de avião. Né? Ele preferia dizer que não era isso, que ele não queria se envolver e tudo mais. Com certeza, se ele tivesse realmente feito alguns trabalhos em Hollywood, ele ficaria muito mais famoso do que ele é hoje em dia. Uma curiosidade também é que o Brecht, o Bertolt Brecht, era muito fã dele, muito. Ele se inspirou muito nele, nesse momento. Porque às vezes a gente escuta, a gente fica assim, gente, Cal Valentin. Quem é, né? Quem é Cal Valentin? E você não sabe toda a história e as relações que ele tem com as pessoas que a gente tem mais o nome na cabeça, né? Sim. Gente, se a gente pegar os textos, tanto Aí Vem o Temporal, quanto A Ida ao Teatro, a gente vê muito ali do que o próprio Chaplin fazia, sabe? Tipo, é uma situação simples que leva a algo maior, assim, tipo, descontrolado. Então, você consegue ver muito isso, tipo, esse estilo dos dois era muito próximo. E o Cal Valentin, ele gostava muito de estudar a condição humana. Ele fala que a condição humana o movia para fazer a arte. E você vê isso bem nos textos, né? A maioria, assim, dos textos deles é tipo, por exemplo, na Ida ao Teatro, é a mulher, o marido e a vizinha. Então, é qualquer mulher e marido, qualquer vizinha pode se encaixar. Ele não determina assim, é a Suzana. É a Suzana, ok, é uma personagem. Só Aí Vem o Temporal que ele colocou nome, né? Nas peças que a gente leu. Sim, e eu acho isso muito legal, porque quem é ela? É ela, é uma pessoa. É geral, né? Tipo, qualquer pessoa pode se identificar. Ele trabalha com delicadeza, assim. Eu sinto que ele não escracha as coisas na nossa cara, sabe? Ele vai indo e aí você fala, nossa, que situação boba que esses personagens estão passando. Aí você para e pensa e fica, meu Deus. Eu já passei por uma situação parecida dessa, sabe? Ele não joga na sua cara, tipo, nossa, você tá sendo... Ele faz de um jeito com que você depois reflita. Isso é muito legal. E ele fala muito também da dificuldade de comunicação humana, né? Em como as pessoas não se comunicam, não conversam e o quanto isso afeta nos relacionamentos e todas essas coisas. No relacionamento, tanto exemplos, né? Na Ida ao Teatro, que são um casal, né? Um casal. Eles são casados. Eles são casados. Que você percebe essa dificuldade de comunicação e aí gera briga. Tanto no Aí Vem o Temporal, que a gente não sabe a relação. Não é explícita, né? Não é explícita, mas assim, que também a teimosia, o orgulho faz com que as pessoas não se comuniquem, né? E aí ele pega de assuntos pequenos que não saem de si mesmos e dilata esses assuntos, né? E ele transforma esses assuntos. Então ele transforma esse cotidiano em arte, em teatro, para as pessoas se enxergarem dentro disso. E é muito louco porque ele consegue fazer de um jeito em que permite múltiplas interpretações. Então, em vários momentos que a gente ia conversando sobre o texto, eu tinha uma percepção, a Bia tinha outra, a Bru tinha outra. Então, nossa, e se essa personagem estiver em determinado lugar? Nossa, aí tal coisa faz sentido de outra forma. Então, eu acho isso muito legal, porque você consegue trabalhar muitos estilos dentro de um mesmo texto. Muitas interpretações. Isso é genial. Eu queria falar algumas frasezinhas que eu achei do Carl, que eu acho que são muito legais pra gente ter aí e saber e conhecer. Eu gosto muito dessa frase dele, que ele diz que toda coisa tem 3 lados. Um positivo, um negativo e um estranho. E eu acho isso, muito legal, que é muito que ele traz nos textos dele, né? Outro que ele diz também é que o ser humano é bom, mas que as pessoas são ruins. Então, tipo, mesmo nas frases que ele falava, ele permite também muita interpretação, né? Nossa, e isso do ser humano ser bom e as pessoas são ruins, né? Liga muito com o período que ele estava vivendo. Sim. Esse período pós-guerra, de entender o que é ser humano. Tipo, ter essa diferença, né? De separar, né? Ser humano, pessoa, o contexto que ele estava nesse momento. Mostra que ele acreditava muito ainda que as pessoas podiam ser boas, né? Quer dizer, o ser humano. Que no
caso, as pessoas, ele nomina as pessoas como ruins, né? Mas sim. Mas mostra a fé que ele tinha que... Por mais de tudo que aconteceu, ele acreditava que o ser humano ainda podia tinha, ser bom. né? Uma que, assim, me marca bastante, muito desse período, é que ele diz: antes, até o futuro era melhor. Então, assim, até o que a gente imaginava pro futuro era melhor. As coisas ficaram tão ruins que até o que a gente não sabe o que vem, antes viria melhor. Nossa, que brisa. Gente, não, é sério, dá pra você pensar muitas coisas a partir disso. Nossa, isso porque ele vivia, tipo assim, muitos anos atrás. Exato. Tipo, gente, imagina hoje. Nossa, nossa, essa frase dá pra você refletir e pensar muito sobre. Sim. Vamos finalizar então com uma outra frase? Tem uma outra. Tudo já foi dito, mas não por todos. Quero dizer que às vezes algo precisa ser dito por outra pessoa, mesmo que já tenha sido dito por uma. De se pensar. De se pensar. Não é porque alguém já disse que você também não precisa dizer. Olha, fica aí a reflexão. Existe maneira diferente de mostrar uma coisa, né? Exato. Perspectivas, pontos de vista. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa conversa, desse nosso bate-papo. Sempre lembrando que tudo isso só está sendo possível porque fomos contemplados pela Lei Aldir Blanc de São Caetano, sempre permitindo que a gente consiga realizar nossos projetos, nossos sonhos. Então, agradecemos, apoiem os artistas, apoiem os projetos dos artistas. E nos acompanhem também nas nossas redes sociais, @Cia de Teatro A31. E é isso, obrigada. Um beijo, gente, e até obrigada. a próxima. Beijos. Beijo. Beijo.